contar já e começamos mais uma Maratona Nerd. Dessa vez eu trouxe aqui comigo ninguém mais, ninguém menos que o melhor desenhista, caricaturista e animador da equipe Paranerdia, que é seu Rafael Dourado dos Sapo Brother. Fala, Beraldo! Solta as crianças superpoderosas, Jorge! Ou você mesmo que vai editar isso aqui. Aê! Não, nerd maratonista sou sempre eu. Então solta você as crianças. Aê! De novo. Então tá bom. Rafinha, meu amor, falaremos nesta maratona sobre qual série a pedido de Vossa Excelência? Uma série incrível, quer dizer, uma série invencível, de nome Invencível, lá do Prime Video. De nome Invencível, com um dos personagens mais vencíveis que existe na história das animações. O pessoal reclamou que o Agente Secreto era um filme com nome enganoso e Invencível é mais. Pior ainda é a piada que a gente vai falar dela daqui a pouco, toda hora que o cara vai falar o nome. Pá! Isso é ótimo, cara. Isso é ótimo mesmo. Então tá, comecemos, pois, com o histórico e a sinopse. Por favor, seu Rafael Dourado, faça as honras. Invencível, uma série animada de televisão lá dos Estados Unidos, de super-herói, destinada ao público adulto. Eu tenho aqui as minhas dúvidas, tá? Mas a gente entende que eles têm uma limitação de classificação indicativa e tal. Mas adulto, né? Adulto padrão Rue BR dos Estados Unidos. Maluco, pela quantidade de gore que tem na porra desse desenho, isso aqui não é de criança nem aqui nem na China. Não, calma, você está sendo muito determinista. Nem tudo que não é para criança necessariamente é para adulto. Tem uma fase gigante ali entre 12 e 18 anos que pode desfrutar disso aqui, de se divertir no mundo. Mas vamos lá. Tá bom, a classificação é 18+, tá? Ela é 18, mas ela é 18 aqui no Brasil, né? É, e nos Estados Unidos é 21+. Caramba, o pessoal exagera. Vamos lá. É baseado no personagem Mark Grayson, de uma revista em quadrinho que tem o mesmo nome, criada pelo Robert Kirkman. Estreou... Filho de uma puta, Kirkman. É bom deixar de passagem, porque eu adoro esse cara, mas o que ele é filho da puta com os personagens dele não tá no gibi, ou tá... E, dependendo da situação, né? No caso, está no gibi. Ele é um caso que, se ele vivesse o protagonista do Mais Estranho que a Ficção, teria uma crise forte ali de culpa, né? Pra quem não sabe, o Robert Kirkman, além de ser o autor de Invencível, ele também é o autor de uma outra coisinha muito singela, né? Tô assim, PG-13, né? Chamada Walking Dead. É impressionante como esse cara conseguiu, usando clichê pra caramba, revigorar os quadrinhos com dois gêneros que estavam bem batidos, né? Super-herói e zumbi. Pois é, daqui a pouco a gente vai fazer... Bom, eu ia falar, era só misturar os dois, mas aí a Marvel fez primeiro. A série do Invencível estreou em março de 2021. Onde? No Amazon Prime Video. Ah, em março de 2021. Não que a gente vai ganhar alguma porra com isso, né? Mas tem que explicar onde é que tá, né? Verdade. E as vozes, o Mark é o Steven Yeun, não sei se eu pronunciei certo. A mãe dele é a Sandra Oh. E o pai é o J.K. Simmons, o eterno JJ Jameson. Porra, o J.K. Simmons. Cara, ele adora fazer um bigodudo, né? O cara é especializado em fazer bigodes, né? O pessoal escolhe... Ele é como é que chama? Typecasting, né? Escolha preferencial o personagem de bigode. Precisamos de um cara pra fazer um cara de bigode. Chama o J.K. Simpsons. Até porque se fosse pelo aspecto, os outros aspectos visuais, talvez ele não fosse a melhor escolha, né? No live action, acho que não vão escolher ele. Não, bom, provavelmente não. Seguindo aqui a sinopse, né? O pai do Mark Grayson, que é o nosso protagonista, o pai dele, o protagonista é o Mark Grayson, no caso. O pai dele é o super-herói mais poderoso do planeta, Omni-Man. E assim como ele, o jovem desperta os seus poderes e, junto a uma série de outros campeões, tenta honrar o legado do seu pai. Mas Omni-Man esconde um segredo sinistro.
Boa! Essa sinopse é tua, né? Não, essa sinopse não é minha. Essa sinopse veio do IMDb. Tá, porque o sinopse do Prime Video não é legal assim, não. Ah, não. A das Prime Video, eu mal e porcamente eu vou na Prime Video só pra ver o nome dos episódios só. Apesar de ter uma coisa na Prime Video que eu me amarro e que é a única que tem isso, aquele negócio do X-Ray, do raio-x, que mostra o nome dos atores. Isso é bom demais. Você pausa uma cena. É muito bom, isso é muito bom mesmo. Cara, eu adoro isso. Então, começamos essa brincadeira pelo episódio 1, já estava na hora. Já estava na hora da gente começar, parar de enrolar essa porra. Tadã! Ouvimos uma conversa entre dois homens. Vemos em seguida que são dois seguranças no portão da frente da Casa Branca, em Washington, D.C., numa época... Quero fazer uma interrupção aqui. São os dois piores porteiros de casa presidencial da história, porque o pessoal tá entrando, eles estão dando a mínima. Estão conversando, só dão passa lá e o pessoal só entra direto. Ele só bota a mãozinha assim, vai, filho, vai, foda-se, não quer saber de nada não, vai. A mulher se contorcendo no carro pra mostrar o crachá e ele tá nem olhando. Na época, 2021, ainda não era o Laranjão na Casa Branca, era? Não. Já não era, né? Porque ele tinha sido antes. Essa já tinha sido depois do pós-Laranjão, né? Tá bom. Mas pós-Laranjão 2. Não tem, essa série não faz nenhum vínculo com o mundo real, né? Algo que seja do nosso contexto. Então, literalmente, tanto faz quem era o presidente na ocasião para a série, até porque ela foi escrita há muito tempo antes, né? Então, quando ela foi escrita, não era nem o Obama ainda. Era o Joe Biden, o Joe Biden. Não, o Joe Biden é quando a série estreou, mas o quadrinho original é de uma década antes, né? É, verdade. Mas vamos lá, seguindo, eles estão discutindo sobre o trabalho deles, que como o Rafael já acabou de falar, é o pior trabalho de todos, né? Que envolve ter que tratar com seres com superpoderes e das dificuldades de um deles de ser padrasto. Olha só, temos ali um padrasto tendo problemas com seu enteado aborrecente, né, E é uma conversa bonitinha essa dos dois, o cara falando. É uma conversa, assim, é uma aula de roteiro essa conversa, porque ele explica direitinho, sem ser professoral, é uma conversa natural dos dois. Uhum. Mas de repente, não mais que de repente, senhor Dourado, um tremor abala tudo e um par de gigantes azuis surge do chão. Quem são eles, senhor Dourado? Cara, eu acho que estão entre os meus personagens favoritos da série. Eu fiquei muito feliz de descobrir depois que eles se tornam recorrentes. Os Gêmeos Demolidores, cuja característica mais interessante não são gêmeos. Eles são clones e não tem certeza, ambos, né, não tem certeza de qual deles é o original, né, mas eles ficam brigando, né, quem é o original e quem é o clone, um acusando o outro de ser o clone. Isso fica mais evidente, inclusive explicado o porquê, se eu não me engano, na segunda ou na terceira temporada, porque como você falou, eles são vilões recorrentes. Aliás, o que mais tem em Invencível é vilão recorrente, tá? O Invencível não vence ninguém, então todo mundo volta. É mesmo, nesses dois primeiros já vai aparecer aquele cara de pele de concreto que também vai ficar recorrente mais pra frente. E vai aparecer os Flaxans, que são aqueles alienígenas de tempo diferente que tá invadindo toda hora. Então, vilão recorrente é o que mais tem no Invencível. Mas aí o que acontece? Esses dois são frutos de engenharia genética. São literalmente clones. Só que eles não sabem mais quem é o original e quem é o clone, porque eles são clonados desse jeito. No processo de clonagem, as memórias são apagadas para eles não saberem de propósito e assim não ter, vamos assim dizer, subserviência entre quem... Eles entram no tipo
Eles entram, tipo, a máquina que eles entram embaralha eles. Aí quando eles saem, eles não tem como saber se todo mundo que sai da máquina sai com a certeza de ser o original. Ou ser o clone também, que se dane. Isso não se faz. Tem isso naquele filme do Michael Keaton, Eu, Minha Mulher e Minhas Cópias. Que quando o cara acorda achando que é original, e aí o médico explica, não, eu fiz uma tatuagem na tua orelha pra marcar que você é o clone. Tem isso também naquele Sexto Dia com o Schwarzenegger, né? Tem também, verdade. Né? Que ele tem uma parada embaixo da beiça, ele tem que puxar a beiça pra ver uma parada tatuada ali pra dizer que ele é o clone. Bom, então, o guarda-padrasto, né, que a gente conheceu agora há pouco, ele atira contra o olho de um dos gêmeos e ordena que eles se rendam. Uma coisa sobre esses gêmeos, eles são super poderosos, tá? Então eles são à prova de bala, super fortes, azuis, por que não? Super inteligentes. Porra, bota super inteligente nisso. A gente vê isso, inclusive, mais comprovado nas temporadas futuras, né? Tanto que eles fazem clones de si próprio, e é a principal vantagem deles, que depois vai ser usado mais pra frente, eles constroem, eles detêm a tecnologia, eles sabem fazer do nada a tecnologia de fazer clone, né? Sim. Aí quando um dos gêmeos ia matar o tal padrasto guarda, né? Eles são impedidos por ninguém mais, ninguém menos que os Guardiões Globais, que nada mais são do que uma cópia safada que o Kirkman fez de super equipes como, por exemplo, os Vingadores e a Liga da Justiça. Porque uma coisa que o Kirkman tem muito nessa série do Invencível é a vontade de zoar com os clichês de super-heróis, não é verdade, Dourado? Cara, ele não tem sutileza nenhuma pra fazer isso. Você vê muito na cara. Tem lá o Asa Negra, é o Batman total, assim. Só não tem o chifrinho. Aproveita, assim, né? Escreve e denomina os Guardiões Globais, por favor. A Mulher Guerreira, que é tipo uma Mulher Maravilha com nariz de Mulher Maravilha com Thor, né? Porque ela tem uma marreta ali, né? Que ela gira, né? E tem aquela napa, a Dunca, né? O Red Rush, que é o Flash. Sim. O Asa Negra, que é o Batman. O Fantasma Verde. O Fantasma Verde aqui, que é a personagem que engole a pílula, né? Isso. Pra ficar... ela vira meio homem borracha, mas ela também... não é bem homem borracha, não. É intangibilidade só. Isso, é que ela vira um tapetão, né? Quando ela tá... Isso. Aí tem o Imortal. O Imortal seria um super-homem, né? O Imortal é o único original nessa zona, porque qual é o poder dele? Ser imortal. Literalmente. Mas ele também voa, não é? Ele voa, super força. Ele tem voo, tem super força. Ele tem aquele conjunto padrão super-herói, né? Mas o grande poder dele é literalmente não morrer. Tem o Homem de Marte, que aqui é transmorfo, e aí ele é meio transmorfo e meio homem borracha, né? Tipo, às vezes até no mesmo estilo do John Jones na Liga, né? Do Ajax. Pra quem é mais velho. Ajax. E a gente tem, talvez, o personagem que todo mundo ama sacanear, que é a sátira do Aquaman, que é o Aquário, que é um peixe mesmo, um peixe humanoide, um cabeça de peixe. É a sereia ao contrário. Literalmente é uma sereia ao contrário. Eu ia falar exatamente isso, uma sereia ao contrário. É a Nami Peixe, a sereia do Luffy. Que o Luffy, quando desenha a sereia, ele desenha com corpo de humano e uma cabeça de peixe. Tem uma piadinha dessas de meme de internet, que é qual você prefere? Aí mostra uma sereia toda, né, o azul da cintura pra cima e com parte de baixo peixe, ou uma cabeça de peixe com as pernas de mulher, assim. Aí, enfim, faça sua escolha. E aquele bonequinho tendo que apertar o botão suando e tal. Mas aí, beleza, os Guardiões, então, tem várias cenas de luta contra os gêmeos, e eles parecem até que estão perdendo, porque os gêmeos realmente são poderosos, muito, tá? E eles também vêm só com 2 trabucos, tipo bazuca, que ninguém merece, mas eis que chega para salvar o dia ninguém mais, ninguém menos que Omni-Man. Cara, qual foi a tua primeira sensação quando tu viu o Omni-Man pela primeira vez, Dourado? Cara, o Superman de bigode
É o tipo de coisa que eu já tinha visto na Liga da Justiça nos takes deletados lá daquela versão meio esquisita, né? Mas uma curiosidade aqui dessa cena de luta é que os Guardiões estão quase perdendo porque eles não vão pra cima dos Gêmeos, eles estão tentando evacuar a área e a dificuldade que eles têm maior é em evacuar a área, né? E porque é nisso que o Omni-Man chega e impede. Que acho que é o Batman que tava quase pra morrer. É, o Asa Negra. E que tava tirando as pessoas de perto da briga, né? Mas enfim, ele chega e aquele, né, com facilidade, derrota e resolve tudo. Fica muito na cara que ele faria sozinho o que tava a trupe toda tentando fazer. Quando o Omni-Man surge, a cara é um super-homem Fred Mercury, cara, porque a cara é do Fred Mercury com o corpão do super-homem, cara. Eu falei, nossa senhora, impôs respeito a essa criança, parabéns, viu? Tá de parabéns. Tudo bem que com todo respeito... Com todo o respeito que eu tenho ao Queen e a memória do Fred Mercury, impor respeito aparecendo o Fred Mercury não me parece fazer sentido. Não, eu lembro do Eduardo Stablet pintado de cinza. Farmava a aura, filho. O Fred Mercury impunha respeito, sim. A criatura impunha respeito, sim. Para com isso, cara. Ele era maior chassi de grilo, cara. Ele entra... Não, mas é chassi de grilo, mas ele é uma criatura que, vamos dizer, brilha no palco. Isso é verdade, isso é verdade. E como eu falei, tudo bem, ele é chassi de grilo, mas é a cabeça do Fred Mercury no corpo do super-homem. Eu vou aceitar essa sua definição, eu consigo conviver com ela. Mas aí o que acontece? Tudo bem que eu já conhecia o personagem, porque eu já lia os quadrinhos do Invencível, eu já tinha um conhecimento prévio do personagem, mas a animação, cara, nesse caso, ficou boa pra caralho. Ele com a voz do J.K. Simmons, então... Puta que pariu. A dublagem é maneiríssima também, viu? A dublagem brasileira também é maravilhosa. Maravilhosa. Senhora, então tá. Como falou o Rafael, entra o Omni-Man na conversa, então fudeu pros Gêmeos, né? Eles fogem, inclusive, porque são derrotados com muita facilidade. Aí vemos uma transição na explosão que os Gêmeos fizeram, viram a página do gibi e o nosso protagonista, Mark Grayson, está lendo no banheiro. O lugar perfeito, ideal para se ler gibi, diga-se por passagem. Com certeza. E a mãe dele aparece, invade o banheiro, sabe-se lá o que ela não poderia ter encontrado nesse momento. Ela deu sorte, era só o filho fazendo cocô. Era só o filho fazendo número. Mas normalmente, quando a pessoa tá com outras intenções no banheiro, ele tranca a porta, né? Ah, sei lá, adolescentes são meio burros, cara. São meio burros, mas também são meio exagerados no decoro ou na falta de, sei lá, né? Aí o bom nessa hora é que a mãe, que é a Debbie, ela entra no banheiro, mãe, eu tô ocupado. Ah, para com isso, até parece que eu já não vi tudo isso aí já, tá? Eu já te vi pelado, já troquei tuas fraldas, moleque, vai tomar no rabo. A mãe do Invencível não dá ponto sem nó não, mulher, sai fora. Hein? Cara, é uma mãe muito bem escrita no comportamento de mãe. E vamos lá, de novo, que Madame Dona Sariô é uma puta de uma atriz, tá? Eu lembro dela no Grey's Anatomy, né, que ela fez. Sim. E eu acho que ela fez também um filme de vida na Toscana, alguma coisa assim, que ela era amiga da protagonista. Assim. Mas aí o Mark e a Debbie, vem a notícia da derrota dos Gêmeos e a Debbie fica triste por constatar que eles não vão tomar café com o Nolan, que é o Omni-Man, marido da Debbie e pai do Mark, caso vocês não tenham percebido até agora. E isso é um negócio bem chatinho de estrutura de séries ou filmes que vão abordar a vida civil de um super-herói, que é a esposa do super-herói chateada porque não vai tomar café porque o super-herói está salvando o mundo, né? Mas, enfim, ela se enganou porque ele chegou. Aí ele chega, diz que vai dar tempo de tomar o café, mas antes ele precisa tomar um banho, porque afinal de contas ele acabou de
salvar o mundo, ele tá fedendo. Cheio de escombro da Casa Branca. Também. Aí a Debbie pede pra ele esperar e taca-lhe um beijaço. E o Mark, quando todo bom aborrecente nessa hora, porra, para com isso, vão arrumar um quarto pra vocês, bando de salafrário. Bem típico de adolescente mesmo. Aí a Debbie manda ele se aprontar pra escola e o Nolan diz que vai levar a Debbie em Berlim pra tomar o café, porque é a vantagem de ser casada com um homem que voa na velocidade do som, é que ele pode mandar tomar café onde quiser. Sabe o que eu lembrei dessa cena? Naquela série Lewis and Clark, aquela lá dos anos 90, tem uma hora que a Lois Lane comenta que queria comer comida chinesa, e aí o Clark sai da sala e volta com a comida chinesa, aí ela, nossa, você foi rápido e tal, e aí quando ela abre o bolinho da sorte, tá escrito em chinês. O Nolan faz isso aqui também. Eu acho que tem uma ou duas vezes. Tô afim de uma pizza, vamos lá na Toscana. Ele tem uma dessas em outros episódios. Aí o Mark reclama que ele... na Itália. Aí o Mark reclama que ele também quer ir, mas o Nolan diz que ele tem escola e só ele vai poder ir onde quiser quando os poderes dele aparecerem. Aí você percebe que tá rolando uma tensão ali entre a expectativa do pai, a expectativa do filho e tal. Tanto que a Debbie pede pro Nolan não ficar pressionando o Mark e o Nolan olha pra ele apreensivo. E a gente tem o Mark tentando voar do lado de fora e o carteiro olhando. Pulinhos e o carteiro olhando. Que porra é essa? Ei, eu tô testando o amortecimento do tênis. É muito bom, isso é muito bom. E na escola, o amigo gay do Mark, William, conversa com ele sobre a briga dos gêmeos com os Guardiões. Nota, ele nesse momento ainda não sabe que o pai do Mark é o Omni-Man, porque afinal de contas... E tem o diálogo mais constrangedor do mundo, que é ele elogiando o Omni-Man para o Mark, de um jeito que provavelmente ninguém quer ouvir um colega falando do pai. Né, gostoso. Ai, meu Deus. Ai, lá em casa, esse Omni-Man. Ui! Mas aí, beleza. O Mark e o William, vem o valentão da escola, Todd, assediando Amber, uma outra amiga do Mark. Uma curiosidade. A Amber, aqui no desenho, é negra, tá? É mulata. No quadrinho original é uma loura. Olha, eu não li o quadrinho original, mas no desenho ela também é insuportável. É a personagem mais chata da série. Não é? Tudo bem que rolou o climinha entre ela e o Mark e tal e coisa, mas a garota é chata pra caracoles. Nossa, mulher chata. E ela já é chata nesse primeiro episódio mesmo. Ela já é apresentada sendo chata. Aí por quê? O Todd tá lá assediando, tá literalmente assediando a Amber, né? Ao Mark, como todo cavaleiro da boa conduta, né? Paladino, defensor dos frascos e comprimidos, ele resolve interferir na história e o que ele ganha por causa disso, seu Dourado? O que acontece com todo saci de frango que vai tentar comprar briga no colégio. Toma umas burdoadas pra parar de se meter onde não é chamado e só se livra de não apanhar mais porque é a própria Amber que salva ele do salvamento que ele tentou fazer, dando um chutinho em umas partes específicas do Todd e aí, enfim, né? Ele ainda passa dupla vergonha. Não sei por que você tá falando parte de... Fala logo que ele tomou um chute no saco. Ele tomou um chute nas bolas. Qual o problema? Isso aqui é nerd maratonista que nem o Invencível. É 18 mais, cara. O palavreado tá liberado. Ué. Você só não pode xingar se você estiver na frente do teu filho, mas aí você se vira. Aí mais tarde vemos o Mark no seu emprego numa lanchonete, que é aquela coisa de... E ele trabalha muito pra ter dinheiro pra comprar gibi. Vamos deixar claro que estabeleceu essa regra lá atrás. É lógico. Se é pra ter dinheiro pra fazer uma coisa, fazer direito, né? Aí ele tá levando o lixo pra fora e percebe que ficou, de repente, super forte. Porque ele pegou um saco de lixo e literalmente varou ele pro espaço. E é curioso que esse saco de lixo desaparece e ele só retorna no episódio 2. Né? Ele deu uma de equipe Rocket. Ele decolou. Muito bom. Mas aí
Aí, beleza. Mark volta pra casa e conta pros pais. Adivinha quem ganhou o poder? Ei! Aí o Nolan ficou feliz com isso? Não, é estranho, né? Porque até esse momento, né? Porque antes ele dá a entender que tava tão ansioso quanto o Mark pra isso acontecer. Quando o Mark diz que aconteceu, ele já começa a dar tomando uns cutucão embaixo da mesa da esposa ali. Já tava num tom meio de cobrança, né? Uhum. Mas tá Aí marcado, ele diz... amanhã a gente treina. Isso. Aí o Mark vai dormir e lembra quando o Nolan contou pra ele que ele era alienígena de um mundo chamado Viltrum. Importante saber isso, tá? O planeta original do Omni-Man, que tal como o Super-Homem da DC é um alienígena, é o planeta Viltrum. Lembrem-se disso, senhores ouvintes. Até porque o que a gente vai ouvir a palavra Viltruviano ao longo da série. Viltrumita, isso. Viltrumita, não é Viltruviano não. Viltruviano é aquele desenho do Michelangelo. O homem vitruviano. Não é Vitruviano não, é Viltrumita, mas tudo bem. Então o Mark se levanta, sai do quarto pela janela e experimenta voar pela primeira vez. Ele consegue, só que sem querer ele acaba saindo da atmosfera da Terra, perde o fôlego e cai que nem uma jaca na frente da casa dele. E que sono pesado que tem a família, hein? Que ninguém acordou. Ah, porra, a mulher tá acostumada a dormir com o Super-Homem do lado dela, então eu acho que o pai não ter acordado é que ficou meio estranho pra mim. Eu acho que não rola super audição ali, hein? Sei lá, né? Vamos lá. Ou bota tampão de ouvido pra conseguir dormir com a super audição. Pode ser. Mas aí, beleza. Em seguida vemos o Mark acordar cedo e dá até a impressão de que foi um sonho. Não foi. E o Omni-Man surge e leva ele pra treinar voo. A melhor explicação de como é voar rivaliza com a do Guia do Mochileiro das Galáxias. Primeiro, por favor, para esclarecer para as crianças, qual é a explicação de como se faz para voar no Guia do Mochileiro das Galáxias? É você cair e errar o chão. Muito bem. Mas qual é a metáfora visual que Omni-Man dá a seu filho de como é que se faz para voar? Mijar nas calças de propósito. Cara, quando eu vi isso... É algo que você passa a vida inteira lutando pra não acontecer. Aí tu tá tão acostumado que quando tu quer fazer, não consegue. Eu não quis tirar essa prova, não. Vou só acreditar no que os roteiristas falaram. Hoje em dia, com a hipoglicemia e diabetes que eu tenho ao mesmo tempo e pressão alta, eu não preciso mais me preocupar em mijar nas calças, não. Isso aí seria até o normal. Entendeu? Eu não tenho eu mijo na hora que eu tiver vontade, ou até quando não tem também. Existe possibilidade de talvez você tá contando coisas demais, tá? Mas tudo bem. É uma novidade isso. Tá bom. Aí, beleza, o Mark cai no chão tentando aterrissar, porque nesses primeiros episódios ele não aterriza, ele literalmente cai, ponto. E aí Despenca, o Omni-Man... um meteoro. Isso. É um meteoro, basicamente. Aí o Omni-Man pede pro Mark ele dar um soco, o Mark tenta, sem sucesso, e o Omni-Man dá um soco tão forte que ele quase vomitou. Não, ficou agachadinho, meio chorandinho. Papai, você me machucou. Aí quando eles voltam pra casa, a Deb nota que o Mark tá um taco e questiona se o Nolan tá exagerando. O Nolan se exalta com a Deb, que retruca, porque tudo bem, ele é super-homem, mas quem manda na casa é ela, vai se ferrar. Tanto que o Nolan, inclusive, pede desculpas, né, Rafael? É o tipo de situação bem verossímil isso. Porque normalmente a regra é essa mesmo. O pai vai ensinar alguma coisa pro filho, o filho se quebra todo no processo, chega em casa, todo mundo toma bronca da mãe. Exatamente, que afinal de contas, na família do Nolan, como na família de 99,9% dos homens do mundo, a última palavra é do homem. Sim, senhora. Sim, senhora. Como você quiser, senhora. Sim, meu amor. Como você quiser. Né? Que mulher, comigo, tem que se ajoelhar para falar. Olhando embaixo da cama, vem pra cá, filho da puta, tentando me pegar de volta. Vamos lá, seguindo.
Novamente na escola, o Todd ameaça o Mark de novo. Mark pede pro Todd bater nele e como agora ele tem poderes, ele não sofre um arranhão. E a gente percebe que o cara viveu a vida inteira numa família cujo pai é super-herói, com identidade secreta, que ninguém pode saber quem é de verdade, e a primeira coisa que o cretino faz no dia seguinte é ganhar poderes, é demonstrar pra escola inteira como agora eles podem bater nele e ele não sente nada. O Todd foge assustado e o Mark diz ao William que precisa socar alguém. Aí beleza, o Mark então, no melhor estilo Homem-Aranha, né, ele faz uma fantasia, um disfarce improvisado e vai para a cidade patrulhar. E de repente ele ouve tiros. Nisso, vemos um homem de pedra e 2 bandidos fugindo da polícia. O Mark agarra o homem de pedra e começa a lutar com ele. Mas aí o que acontece nessa cena, seu Dourado? Bom, pra começar que o Mark apanha pra caramba do Homem de Pedra, ele é todo desajeitado, então ele mais... Mas bate também. Não, ele bate, ele consegue, mas ele bate errado. Ele consegue descascar a pedra do cara, né? E ele atravessa o cara em várias paredes, enfim. Quando o pai dele chega dando bronca nele, porque ele causou muito mais dano do que o que os ladrões tinham causado roubando. Isso lembra, sabe o quê? Isso me lembra aquele Zootopia, que o cara, a Judy fez mó zoeira na Cidade dos Ratos pra pegar um ladrão de cebola. Você lembra As Meninas Superpoderosas, o filme? As Meninas Superpoderosas, o filme, sim, claro. Que elas tomam, se não me engano é no filme, ou é num episódio que elas vão atuar em outra cidade. É num dos dois que elas tomam uma tremenda bronca, porque elas foram tentar salvar o dia e fizeram uma destruição, assim, e o que foi roubado era pouquinho, tipo um negócio assim. Era no episódio, foi na cidade de Sixdale, que era uma cidade grande. E se não me engano, nos Incríveis 2 também tem isso. A primeira cena do Incríveis 2, eles lutando contra o líder do povo topeira, toma aquela bronca também, porque o roubo que ele tinha feito do banco inteiro era menos prejuízo do que o que eles destruíram tentando resgatar. Sim. Mas aí, beleza, o Mark derruba o cara, o Nolan dá uma bronca, a gente já falou isso, né? Aí o Mark diz pro Omni-Man que pode bater nele porque agora ele aguenta. O Omni-Man se recusa a bater no Mark e o abraça ao invés disso. Tudo que a gente tá vendo da série até o momento mostra que o Omni-Man é mó paizão. Isso é. Aí o Omni-Man leva o Mark até Art Rosenbaum, o seu super alfaiate. Aí vai, curiosidade se é que você não sabe. Sabe quem é que tá fazendo a voz do Mark? Do Mark não, não faço ideia. Art Rosenbaum? É o Mark Hamill. Caramba. Vou falar uma coisa sobre esse personagem. No episódio do Agente Secreto, vocês fizeram um comentário a respeito do alfaiate alemão ser alguém que usaria o triângulozinho rosa. Esse alfaiate aqui também. Não, porque esse aqui é alfaiate, não costureiro. Mas que ele bota a mãozinha na cintura de um jeito bem costureiro, bota. Aí eu não sei, sinceramente, não... E o Mark Hamill costuma dar essas afetadas também quando faz dublagem, quando ele faz o Coringa e tal, né? Isso é verdade. Aí o Mark experimenta um traje velho e conversa com o Art sobre o traje e o nome de super-herói dele. Olha, daí começando as ideias de ter os nomes pro super-herói, porque o Art fala pra ele que eu faço um traje novo pra você, só que você vai ter que me dar um nome, né? Porque sem o nome eu não tenho como imaginar o traje, né? Ou você acha que esse O no meio do traje do teu pai é porque ele é um 0? Não, ou né? Porque o nome dele era Corpo e o pessoal percebeu que não daria pra animar de trás pra frente. Né? Aí Deb vê o Mark treinando a aterrissagem e esburacando o quintal. Vamos entender bem isso, como é que é, né? E tem uma conversa séria e emocionante com ele sobre as expectativas dele sobre o seu futuro. Aqui tem um lance que ele dá uma enfrentada na mãe, né? Quando ela fala vai deitar e você vai me obriga, e ela dá espinafrada nele. Ela fala assim, é assim que você se sente melhor? Cara, tu não fala, mesmo que tu tenha superpoder, cara, tu não fala me obriga pra tua mãe não, maluco. Tu não fala me obriga pra tua mãe, rapaz.
rapaz, ela pega na chinela, tu não sabe o que vai te acontecer, maluco. Tu pode ter superpoder, mas tu não é a tua mãe, rapaz. E no final das contas ela obrigou mesmo. Mas não é? Só que ela obrigou no gogó. Pô, bom, bronca de mãe dói mais que tapa. Nossa! Oxi! E no dia seguinte, o Mark e o Nolan treinam beisebol. Mas como é que é treino de beisebol de super-heróis, seu Dourado? Eu adorei a lógica do Nolan joga a bola para o lado oposto da onde está o Mark. E ele tem que esperar a bola dar a volta em torno do globo para chegar na mão dele depois. E a gente sabe agora aqui que os roteiristas dessa série não são terraplanistas. Não só que os roteiristas... Filha da puta. Não só que os roteiristas não são terraplanistas, como também estão pouco se cagando se vai derrubar montanha, derrubar avião no meio do caminho dessas bolas, né? Eu não tinha pensado nisso. Não, porque tem a hora que o Mark joga a bola, o Nolan, eu tenho certeza que ele sabe jogar direitinho de um jeito que não vai pegar em ninguém. O Nolan, porque ele já é experiente, né? Afinal de contas, a gente vai descobrir isso depois, o cara já tá com 5.532 anos, então ele sabe jogar direitinho a porra da bola. Mas quando o Mark joga, ele cortou um pedaço de uma montanha. Não sei se você percebeu isso na jogada do Mark, você percebeu? Eu não me liguei. Aí, o Nolan diz que, diferente dos outros jovens do mundo que se acham invencíveis, o Mark realmente é invencível! E eu acho que é a única vez na série que esse nome é falado. Não, tem outras vezes que eles falam o nome. Não é sempre que o cara vai falar o nome e pá! Não é sempre que acontece a piadola, não, mas tudo bem. Senão ia ter 27 aberturas no mesmo episódio, né? Olha que teve um episódio, se eu não me engano, na 3ª temporada, que literalmente, cada vez que o pessoal ia falar Invencível, aparecia o pá. Tava ficando até chato. A diferença é que tinha um pouquinho mais de sangue espirrado cada vez que aparecia. Isso. Aí, beleza, ele leva essa ideia do nome pro Art pra fazer o traje dele. Aí, de repente, em seguida, nós vemos o Mark com o seu novo traje do Invencível, voando e testando seus poderes ao som de Broken Boy, do Cage the Elephant. Aí você me pergunta, Dourado, como é que eu sabia o nome da música e o artista que estava cantando? Porque você foi consultar nos créditos do episódio e depois procurar no IMDb? Não, porque bastou pausar que aparecia escrito no X-Ray. Eu te falei do X-Ray, do Prime Video. Quando tu pausa numa cena que tem uma música tocando, uma música é o principal componente da cena, aparece dizendo quem é o cantor e qual é a música. Não, eu sei que você sabe. Tô lendo a pauta. Eu tava dando gancho pra você poder trazer a informação. Vai dar gancho no Rack de Pata, Capitão Gancho. Tô aqui fazendo a escada pra você. Aliás, essa cena toda é muito legal. É um clipezinho dele fazer. Sim, bonitinho mesmo, realmente. Você percebeu que cada vez que ele vai, de repente, trocar de direção, é como se ele estivesse dando um chute no ar? Eu acho que é nessa hora que o pai vai explicar pra ele como que o truque pra voar, né? Que não é pra pegar impulso. Isso. Ou ele explicou antes? Acho que ele explicou antes, naquela cena que ele estava treinando o voo. Ele ainda voltou todo atrapalhado, ele aterrissa todo atrapalhado, ele é quase super-herói americano aqui. Era exatamente essa referência que eu ia usar, Dourado, obrigado. É por isso que eu gosto de falar com o Dourado, cara, que ele tem as mesmas referências que eu. Muito obrigado. E o Invencível vê um raio laser, atinge um prédio e voa pra lá. E aí que ele encontra a polícia trocando tiros com ninguém mais, ninguém menos que Canhão Mortal, que é um vilão com braço de canhão laser. Chupa essa manga. Nossa, é um vilão, é um personagem que renderia um cosplay bem legal, relativamente fácil de fazer, mas é um vilão muito zoado. É bucha. Vamos falar o nome certo? É bucha, tá? É o equivalente no Máquina Mortífera, acho que o Máquina Mortífera 4, que tem o cara com uma roupa
proteção de fogo e um lança-chamas no meio da rua. Só tá lá para ser a gagzinha dos dois. Eu não sei se tu lembra no Batman série animada que teve um episódio do Chapeleiro Louco, acho que foi o primeiro episódio do Chapeleiro Louco, que ele hipnotizava pessoas para as pessoas fazerem crime para ele, né? Aí ele hipnotizou um maluco lá e ele transformou ele no terrível bandido Rei dos Condimentos. O Rei dos Condimentos, ele já existia nos quadrinhos, né? E foi levado pra série. Na série do desenho animado era isso. Que aliás, era um canhão de ketchup e um outro canhão de mostarda. Já que você citou essa série, o legal dizer que a animação do Invencível lembra muito essa animação, essa série do Batman, e as cenas de ação, pelo menos nesses 2 episódios, se equiparam as melhores cenas de ação dessa animação do Batman, daquelas que eram produzidas no estúdio japonês. É muito maneiro, a animação tem uma fluidez muito boa. Esses 2 episódios vendem a série de um jeito incrível. Pra mim, o Invencível lembra muito mais a série do Super-Homem, por conta do tema, mas basicamente sim, coisa, do Bruce Timm, do mesmo... basicamente a mesma coisa. Então tá. E o Invencível detona com o canhão mortal, porque como a gente já falou, ele é um bucha, e pergunta quem ele é. E quando ele pergunta quem ele é, o que acontece logo em seguida, senhor Rafael Dourado? A tela é substituída por uma vinheta de abertura que consiste num fundo azul com a palavra Invencível escrita em fontes garrafais e um pouquinho de sangue espirrado na tela. E o mais importante que é isso ao invés do Mark falar o nome dele. É uma excelente piada com a lógica de títulos de quadrinhos que integravam a arte normalmente do primeiro quadrinho. O criador do Spirit, Will Eisner, fazia isso muito, de colocar o título no contexto da história. Aqui trazendo pro audiovisual, né, da vinheta substituindo uma palavra a ser falada, é bom demais. E vai virar uma das piadas mais recorrentes da série. A assinatura da série. É uma curiosidade que nesse momento a gente tá com meia hora de episódio e, como a gente está acostumado a assistir desenhos que tem normalmente de 20 a 30 minutos de duração, você entende, o episódio acabou, então acabou com a assinatura. Mas aí, o episódio não acabou. Não, porque os episódios de Invencível normalmente vai de 40 minutos para 1 hora, dependendo do episódio. Eles são longos, O que parecia ser o final do episódio, como você mesmo falou, mas logo em seguida somos apresentados ao Red Rush em sua identidade civil, conversando com a namorada em um piquenique a respeito do aquário. Quer dizer, o cara contando para a namorada parangolés do aquário enquanto eles estão aproveitando um piquenique nas suas identidades civis. Uma curiosidade, o personagem Red Rush é russo no original, tá? Tanto nos quadrinhos quanto na animação. Por isso que é Red Rush, né? A aceleração vermelha, né? Que é o comunista. Só que eu não sei por que caralhos a dublagem brasileira deu pro cara um sotaque italiano. Tanto que ele fala porca miséria numa determinada parte. Você chegou a ver o dublado? Eu vi dublado e eles estavam comendo pizza, não era? Não, eles estavam comendo frutas e vinhos, tipo uvas, frutas e queijo e vinho. Então tá tudo bem. Eu acho que talvez justamente por essa brincadeira do porca miséria e tal, que faz mais sentido pra gente colocar uma expressão russa que pros americanos faz sentido, pra gente nem tanto, né? Que a nossa proximidade é menor. Foda-se. Também é um personagem que mal ou bem não vai durar tanto, né? Então foda-se. Pois é, o personagem só tem mais poucos minutos de vida, spoilers então... Aí ele tá conversando com a namorada inclusive tá fazendo tipo uma DRzinha de leve com ele. Namorada de super-herói, brava com o super-herói sendo super-herói e não namorando. Né?
novidade. Aí ele ouve um chamado de perigo, vai atender, só que ele volta, em vez de ele voltar com o traje de civil, ele volta com o uniforme. Aí ela olha ele com o uniforme e fala, vá tomar no cu. Tu não tá prestando atenção no que eu tava falando contigo não, né, ô porra? Aí, cara, essa resposta dele é dolorida, cara. É dolorida. Vai, mesmo. mete, manda. Porque ele diz, eu tenho super velocidade o tempo todo, qualquer conversa demora horas para mim, meia dúzia de palavras, mas quando é você que fala, eu me importo. Tipo, o cara entrega na cara dela, não aguento ouvir você falar. Mas não, uma palma de salvas pra ele, uma palma de salvas pra ele. Eu mesmo, bota uma palma de salvas pra ele, porque o cara respondeu bem pra caralho. Mas aí ele precisa sair de novo, porque dessa vez tocou a pulseirinha dele, o alarme dos guardiões. Então, tá, vai-te embora, vai tomar no cu. Aí ele vai, se manda, e de repente todos os guardiões recebem essa mesma chamada de emergência. Nota, o Homem de Marte é um sem-teto. É verdade, né? Aquele prédio abandonado dele, eu tinha pensando que ele só tava ali entretendo uma criança de rua, mas, né, ele vive ali, Bom, imagino que deva ser difícil para alguém de Marte conseguir documento para poder fazer um contrato de aluguel, né, essas coisas. Possivelmente, mas a melhor resposta de alerta para mim foi a do Aquário. Descreva como é que estava Aquário ao responder a chamada, Rafael. O rei de Atlântida, sentado no seu trono, o trono real, né, e não o trono que a gente tem também, com as mãos no queixo, entediado, e ao ouvir o alarme comemora feliz, porque vai ter alguma coisa pra fazer e sair daquele lugar aparentemente insuportável. Não, pior, aparentemente vazio, porque pelo visto ele é o último Atlante, porque não tem literalmente ninguém naquela caralha além dele. Mas então, peraí. Não tem um episódio lá na frente que o Mark vai até o mundo submarino e tal? Não é esse mesmo lugar? Olha, eu acho que não sei. Não lembro. Mas eu achava que era só porque resolveram não animar mais nada. E que não tinha me ocorrido que ele podia estar sozinho porque não tem mais ninguém mesmo. Pelo menos foi a impressão que me deu, né? Que seja. Aí beleza, chegamos no quartel dos guardiões. O Imortal pergunta pro Asa Negra o porquê da convocação, e o Asa Negra diz, não fui eu que chamei. Ué, então quem chamou essa porra? E aí é que a porrada estanca, porque quem, Rafael Dourado, quem ataca os Guardiões do Globo? Aqui a gente tem talvez a cena, acho que da série inteira essa é uma das cenas mais impactantes, porque eles estão no meio da discussão, você vê o Flash deles puxando um dos personagens pra frente, porque percebe a chegada do Omni-Man já na porrada, e porradaria franca, a Liga da Justiça contra o Super-Homem, e o Super-Homem mata todo mundo. Apanha bastante também, mas mata todo mundo das maneiras mais cruéis, grosseiras, grotescas, possíveis e imagináveis. Tem gente, cabeça arrancada, vísceras arrebentadas, cabeças explodidas. É uma cena muito bonita. Porra, a do Red Rush, que é justamente ele pegar a cabeça e fazer com as mãos. É um adolescente espremendo espinha. Não é? Jaca, né? O cara deu uma apertada, foi suco de melancia pra todo lado. Cresceta! Eu lembro essa cena lembra aquele meme do cara que fala, eu vou bater nesse filho da puta com esse outro filho da puta. Eu uso um pra bater no outro. É o meu meme favorito, cara, de todos os tempos. Eu vou bater neste filho da puta com este outro filho da puta, não é? E aí, morre todo mundo, o Omni-Man desmaia e... fim do episódio 1. Fique conosco, queridos ouvintes, e vamos continuar com a nossa maratona. Vamos lá.